A Comissão Especial da Câmara dos Deputados adiou a apresentação do parecer do relator da proposta de emenda constitucional 18, conhecida como a PEC da Segurança Pública. O relator é Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco. Estava prevista a apresentação na Câmara ontem, mas com o adiamento, a expectativa é que o relatório seja apresentado terça-feira, no próximo dia 9. PEC essa que discute mudanças na estrutura de segurança no país. Um dos artigos em pauta é o artigo 144, que fala sobre a organização e competência dos órgãos e as polícias municipais. A proposta no artigo 144 da Constituição reconhece as guardas municipais como órgãos de segurança pública. Uma formalização que elimina dúvidas jurídicas, que reforça o papel dos guardas e abre caminho para investimento em mais uma força de segurança. Essa é uma das análises para esse tema que nós vamos discutir a partir de agora com um dos principais especialistas em segurança pública municipal do Brasil. Nosso convidado é o Eliel Miranda. Eliel, que é formado em Direito, Pedagogia, com várias especializações, que trabalhou por muito tempo, ingressou na Guarda Municipal de Santa Bárbara do Oeste em 2006 e que tem toda uma carreira ligada ao que em breve pode se tornar oficialmente a Polícia Municipal. Eliel Miranda, muito bom dia, é um prazer conversar com você aqui na Rádio Bandeirantes. É um prazer, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Estou em Brasília, aqui na liderança do PSD, para a gente conceder essa entrevista. Muito obrigado, Heitor, Natália, que estão aí, ao Daniel, que fez essa articulação. Aqui em Brasília está fervendo, viu, Heitor? Eu imagino, porque são vários os temas discutidos e muitos deles que estão no noticiário diariamente, muitos deles que fazem parte de uma discussão até em certo ponto ideológica, mas a gente sempre costuma dizer que segurança pública não pode ser tratada com ideologia, tem que ser tratada por pessoas técnicas. Você sentiu que em Brasília o tema está sendo discutido assim ou o ponto ideológico está falando mais alto por aí, Eliel? Heitor, hoje, sobre a Polícia Municipal, que nós já somos de fato e de direito, nós temos uma decisão importante do STF, que é o tema 656, falando que nós fazemos o policiamento ostensivo comunitário, já bem definido. Sobre essa questão já definida, nós temos muita tranquilidade do que somos. Por que está sendo tratado de forma ideológica? Existe um deputado federal chamado Capitão Augusto, que ele hoje falou, inclusive, na última sessão que nós tivemos na comissão especial que trata a PEC 18, ele disse isso para o Tarcísio, para o nosso governador, também para o governador Caiado, todos os deputados, que o único ponto divergente hoje da PEC 18 é o termo Polícia Municipal e a aposentadoria especial para a Guarda Municipal como reparação histórica, porque ele está contra a criação da Polícia Municipal, que ele entende que é o enfraquecimento da Polícia Militar ao fortalecer a Polícia Municipal, o que é ideológico. Por quê? Hoje nós recebemos milhares de mensagens dos praças da Polícia Militar, de muitos oficiais, dizendo que a Polícia Municipal só ajuda. Hoje são mais de 1.000 instituições, guardas municipais pelo país, que já fazem diariamente um trabalho de excelência. Então, esse ponto ideológico, levantado pelo Capitão Augusto, que cada vez mais tem subido o tom, de forma até muito agressiva, dizendo que os guardas municipais são suscetíveis a serem captados ali por facções criminosas, que não teria controle, que é uma mentira, porque hoje tem o controle externo pelo Ministério Público, tem corregedorias. Então, essa ideologia por parte do Capitão Augusto, deputado federal, travou tudo. Por quê? Os guardas municipais vieram a Brasília e como nós, guardas municipais que são bem relacionados em todos os municípios, nós tivemos uma tratativa com os deputados federais para trazer a verdade sobre a Polícia Municipal e a aposentadoria especial para os guardas municipais, porque a aposentadoria destrava a carreira, faz com que os guardas mais idosos se aposentem e novos sejam contratados. Então, hoje, o ponto que pega na PEC 18 é a Polícia Municipal e a aposentadoria especial para os guardas municipais. É o único ponto hoje que fez com que o relator Mendonça Filho não apresentasse o relatório, que fez com que o Hugo Mota cancelasse a reunião no Colégio de Líderes ontem.
O termo da Guarda Municipal, a Guarda Municipal, quando ela foi criada, lá ainda com a Constituição de 88, veio a autorização para que os municípios tivessem as suas forças de segurança. E no início dizia-se que as guardas municipais, elas eram responsáveis pela proteção do patrimônio público. Mas com o tempo, com o fortalecimento do crime organizado, com a urgência por segurança pública, elas passaram cada vez mais a fazer papel de polícia. É possível hoje imaginar, numa cidade como Campinas, um policiamento ser feito sem a presença da Guarda Municipal, um planejamento de segurança pública numa cidade grande, numa metrópole, ele é possível sem a presença da Guarda Municipal, Eliel? Heitor, eu só preciso fazer um nivelamento de informação, porque a Constituição nunca disse que a Guarda Municipal iria proteger patrimônio, e sim bens, serviços e instalações. Perfeito. A questão do patrimônio é uma parte dentro dos bens, porque a definição de bens públicos está no Código Civil. Então, nós temos lá bens de uso dominiais ou dominicais, que são as ruas, praças, tem os bens de uso comum do povo, que são esses, os bens dominiais ou dominicais, que são aqueles com destinação específica, e nós temos também os bens que são integrados ao patrimônio do município. Isso está no Código Civil. E, por uma narrativa, se criou a ideia que Guarda Municipal fazia proteção de patrimônio tão somente. Mas as guardas municipais, elas existiam em grande quantidade antes da Constituição de 88. E de 88 até 2014, quando veio a Lei 13.022, nós não tínhamos uma regulamentação, porque quando chegou a Constituição e disse os municípios poderão construir guardas municipais nos termos da lei, não tinha qual seria essa lei. E a Lei 13.022, que veio balizando, aí trouxe 18 atribuições, entre elas a proteção da população. Então, a Guarda Municipal, ela foi sendo criada, foi sendo utilizada numa lacuna por déficit da própria Polícia Militar, e começou a aumentar suas atribuições, tendo em vista a não balização de uma lei. Quando vem a lei, ela só sedimenta aquilo que já é feito. Então, hoje, não existe segurança pública no Brasil sem falarmos da Guarda Municipal. Por quê? Porque o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, que foi feito para buscar a eficiência dos órgãos, ele buscou a integração dos órgãos. E a Guarda Municipal, quando presente no município, acaba sendo a primeira força, inclusive, até mesmo porque em Campinas e outras cidades, nós temos grandes dificuldades de acionamento da própria Polícia Militar, que é a nossa parceira. A gente nunca vai dizer que a Guarda Municipal vai substituir a Polícia Militar. Nós vamos integrar. Mas, por exemplo, Paulínia, onde eu sou guarda municipal, e hoje como diretor do Conselho Nacional das Guardas eu vejo muito isso, nós temos, às vezes, o acionamento do zero caindo em uma central distante do município. Por isso, não é possível hoje pensar em segurança pública sem guardas municipais, lembrando que quando ela já foi criada, não era para proteger patrimônios tão somente, mas sim bens, serviços e instalações. É importante lembrar que hoje a Guarda Municipal é a força de segurança pública, ficando só atrás da Polícia Militar, que tem 400 mil homens no Brasil, e a Guarda Municipal mais de 100 mil. Nós estamos conversando com Eliel Miranda, um dos principais especialistas em segurança pública municipal do país. Ele que, como destacou, é atualmente guarda municipal na cidade de Paulínia, também integrante da Academia Brasileira de Letras das Guardas Municipais. Nath Luquezzi. Bom dia, eu queria entender um pouquinho mais, eu sei que você já tocou no assunto, sobre aposentadoria e previdência, principalmente na definição de novos critérios diferenciados tanto para homens quanto para mulheres. Queria aprofundar um pouquinho nesse assunto. Perfeito, Natália. Quando a PEC do governo veio até o Congresso Nacional, não se tinha a questão da previdência colocada. Ela foi colocada por meio de uma emenda, que é uma emenda de número 8, que faz uma reparação histórica por conta da emenda 103, que colocou os órgãos de segurança pública com o direito à aposentadoria especial. Então, hoje, os critérios colocados nessa emenda, a emenda PEC 18, então, nós temos a PEC 18 e uma emenda proposta por diversos deputados que busca essa reparação histórica, ficará 55 anos para os homens, 50 anos para as mulheres. Nós temos para os homens 30 anos de contribuição, sendo 20 na função, para as mulheres 25 anos de contribuição, sendo 15 na função. E aí muitos perguntam,
Eliel, mas essa definição em Brasília não vai quebrar os municípios, inclusive os próprios institutos de previdência? Não é assim, porque nós teremos o direito trazido pela Constituição, nós teremos em cada município depois a regulamentação disso. Porque como se faz para você conceder uma aposentadoria especial? Tem dois cálculos, o financeiro e o atuarial. O financeiro é de quanto vai custar isso por mês. O atuarial é ao longo do tempo como que isso vai ser realizado. Por isso, e hoje, toda a estrutura está sendo montada para que nós tenhamos o direito garantido e a sustentabilidade lá na ponta, coisa que hoje nós precisamos explicar, inclusive para a Confederação Nacional de Municípios, a Associação Paulista de Municípios. Vou dar um exemplo. Um guarda municipal, que hoje está com 60 anos trabalhando, o salário dele é muito maior que quem vai ingressar na carreira. Com a aposentadoria especial, você destrava a carreira, faz com que o pessoal tenha a possibilidade, né, de contratar e, obviamente, nós vamos ter ainda a carreira oxigenada. Por isso, tudo está sendo pensado, feito, e a gente não trata como direito corporativista, sim, uma reparação histórica, porque uma das questões importantes que nós temos hoje é a força física para o trabalho. Então, esse impacto atuarial é escalonado e atualmente o financeiro ele fica mais barato, inclusive, para o município. Eliel, nesses anos todos de coberturas policiais, de reportagens em porta de delegacia, em batalhões de polícia, em batalhões de guardas municipais, a gente já viu algumas situações que não são muito legais. Bom, existem, primeiro, para a gente ser justo, várias cidades em que você vê um trabalho realmente parceiro entre polícias, civil, militar e guarda municipal. Ontem mesmo no Brasil, gente, nós mostramos uma operação da Polícia Civil de Piracicaba com apoio da Guarda Municipal, em que a união das forças de segurança resulta em apreensões de drogas, em prisões de pessoas procuradas pela polícia e por aí vai. Agora, eu também já vi várias vezes guardas municipais sendo tratados em delegacias de uma maneira diferente, tanto quanto antipática por policiais civis em relação a policiais militares que vão apresentar ocorrências, às vezes da mesma natureza. Também já vi policiais militares não quererem ter tanto contato com guardas municipais, quase como se não considerassem aqueles GMs que estavam com prisão em flagrante, com apreensão de entorpecentes, com arma retirada das ruas, mas que não eram colocados ali quase como se fossem fora do grupinho. Falta uma junção de fato, um diálogo de fato e uma percepção de que todo mundo trabalha pela mesma função que é a segurança da sociedade. Ainda há uma certa ciumeira de outros órgãos de segurança pública com os guardas municipais que estão na rua correndo os mesmos riscos desses policiais? Excelente pergunta, Heitor. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que tanto o guarda municipal quanto o policial militar precisam voltar vivos para casa. Então, um policial militar jamais vai abrir mão de um apoio de um guarda municipal que esteja preparado, equipado, com condições de trabalho. Essa vaidade institucional, que no passado já pode ter sido um pouco mais forte, hoje, cada vez mais, a gente não vê nas ruas das cidades onde as corporações têm treinamento, são preparadas. É fato que São Paulo diferencia dos outros estados por ter começado antes a fortalecer as guardas municipais. Então, nós temos visto cada vez menos isso na rua. O que nós temos visto é, às vezes, em outros estados, como foi o caso em Pará, em Parauapebas, onde houve uma dificuldade recente entre integrantes da Polícia Militar, parte da Polícia Militar, com guardas municipais lá de Parauapebas, inclusive querendo invadir a base. Então, são ainda ações pontuais, que nós temos visto essa vaidade institucional, mas cada vez diminuída. O que tem acontecido hoje é que o policial militar, na rua, ele tem entendido a importância do aumento do efetivo. Basta você ver quanto que a Polícia Militar tem diminuído seu efetivo e não consegue mais repor os concursos públicos. Mas o que acontece, e eu dou nomes, viu, Heitor? O que acontece hoje são, às vezes, atos equivocados, como o caso do capitão Augusto, que tem fomentado isso, dizendo, olha, se a polícia municipal acontecer, ela vai ser mais barata que a polícia militar, ocupar o seu espaço, logo você não vai ter integralidade, paridade na sua aposentadoria, você vai perder direitos. Isso acaba fomentando instituição contra instituição, porque ele fala aqui no Congresso Nacional. Então nós temos visto aumentar, por conta do capitão Augusto ter fomentado isso, e até nós temos falado com ele para que ele abandone esse diálogo. Não existe nenhuma fala de uma liderança de guardas municipais, inclusive a minha, sobre diminuir os direitos de policiais militares ou da gente substituir. Até porque, Heitor, eu sou guarda municipal hoje
há quase 2 décadas, porque meu irmão, que é um policial militar, me inspirou a ser um guarda municipal. Ele já é policial militar, o Alessandro Miranda, há 27 anos. Então, essa vaidade institucional, ela é burra e tem que ser cada vez mais diminuída por discursos mais assertivos aqui em Brasília. Esse ano a Prefeitura de São Paulo tentou essa mudança no nome, né, de Guarda Municipal para a Polícia Municipal, mas foi barrada. Como é que você enxerga isso? Eu enxergo bastante tranquilo, porque nós temos hoje, na Lei 13.022, as nomenclaturas possíveis para a Guarda Municipal. Guarda Civil Municipal, Guarda Municipal, Guarda Metropolitana, Guarda Civil Metropolitana. Então, a nomenclatura, ela não está dentro das nomenclaturas possíveis. A Constituição trata como Guarda Municipal e tem essas outras nomenclaturas previstas na Lei 13.022. Então, quando foi feita a análise da mudança para a Polícia Municipal, houve justamente a questão da legalidade por não estar previsto o termo. Nós temos alguns projetos que tramitam nesse sentido, mas fato é que quando o STF vem no tema 656 e diz a Guarda Municipal faz policiamento ostensivo comunitário, ficou bem sedimentada essa questão, em vista agora esse entendimento ir para a Constituição na PEC 18. O que nós precisamos entender, Natália, é que o termo Polícia Municipal, ele é também uma questão associada à cultura do nosso povo, para entender melhor o trabalho da Guarda. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês têm hoje em Campinas uma guarda sensacional, excelente, Paulínia, Santa Bárbara Oeste, tantas outras agências de São Paulo que são de excelência. Mudar a nomenclatura dessas instituições não fará diferença para a população entender o que já são. Mas para outras cidades que estão iniciando agora, que eram desarmadas, vão passar a ser armadas, porque é uma grande dificuldade que nós temos hoje. Muitas cidades, a guarda ainda não, porque o gestor tem um lobby contrário a isso. Então, a mudança da nomenclatura em São Paulo foi por uma vedação legal. E o que tem acontecido hoje é uma questão de evolução cultural do trabalho que já realizamos por conta da sedimentação no STF. Agradecendo também aqui as mensagens que chegam, que demonstram que o Eliel Miranda ele tem um grande apoio dentro das guardas municipais aqui do interior de São Paulo. O Leonardo Alves dos Santos, desejando bom dia, excelente matéria, parabéns a todos os envolvidos. O Paulo César escreve pra gente: graças a Deus temos pessoas como Eliel Miranda em São Paulo, Jonas Moura no Rio de Janeiro, Etevaldo Genuíno em Pernambuco e tantos outros representantes pelo país buscando os nossos direitos. Guarda Municipal, ele, portanto. O Lucival Ferreira, parabéns ao nosso GCM Eliel, esse representa a nossa categoria. A pergunta aqui: qual o início do horário da votação? Deve ficar para a próxima semana, para terça-feira. Pergunta aqui do Tarcísio Almeida, também Michel de Lima, excelente entrevista. E só para a gente finalizar, portanto, Eliel, terça-feira, a expectativa da apresentação do relatório. Até lá, trabalho também passa por convencer os parlamentares. É possível mostrar tecnicamente para eles a importância da Guarda Municipal, ou isso vai depender mais de um lobby que a gente sabe que na política, infelizmente, nem sempre está relacionado ao que a população precisa nas ruas? Heitor, a força da Guarda está no trabalho realizado. Então, não é um lobby que nós temos, é demonstração realmente de trabalho. Hoje, como suplente de deputado federal, na última eleição a gente teve cerca de 51 mil votos, e preocupados com a saúde pública dos nossos guardas municipais. Inclusive, acabei de escrever um livro sobre suicídio. Eu tenho uma especialização nessa área também, e a saúde mental é muito importante. Por isso, o respaldo jurídico que nós temos do Estado aqui, o porte de arma nacional, a questão da aposentadoria especial, da nomenclatura Polícia Municipal, muito importante. Inclusive, esse livro, eu não tenho cobrado nada por ele, ele está na versão digital gratuita, né? Todos que quiserem baixar conseguem, e eu escrevi para todos os policiais, não só para os guardas municipais. Inclusive, adotei a nomenclatura policiais aqui por conta de uma dificuldade que nós temos hoje da busca da ajuda, uma profissão tão estressante como é a do guarda municipal, do policial militar, do policial civil, do policial federal. Nós precisamos disso. Então, hoje, nós temos a PEC 18, que chegou aqui em abril, passou na CCJ, na Comissão Especial está finalizando, e todos os líderes que nós temos procurado, antes até mesmo dos deputados individualmente, que são 513, mostrando números. E a gente tem visto que é gigante. Só por uma canalice de alguns é que a Guarda Municipal não se torna Polícia Municipal na nomenclatura e não terá aposentadoria especial. Mas eu tenho fé e certeza que o trabalho de excelência feito na rua vai surtir efeito. Nós temos absoluta convicção que quem ganha com isso é a população na ponta, a
instituição e os guardas municipais também, para que possam, de forma digna, se aposentarem. Muito obrigado pela entrevista, viu, Heitor? Também a Natália. Nós é que agradecemos ao Eliel Miranda, autor do livro Silêncio que Mata e de outras obras, ele que faz parte também da Academia Brasileira de Letras dos Guardas Municipais, conversando com a gente a respeito da PEC 18, a PEC da Segurança, no artigo que trata da mudança das guardas municipais para polícias municipais. Ele é um bom trabalho a você, a toda a sua equipe e espaço aberto para a gente discutir esse assunto depois também da votação, e a importância da segurança pública sempre é também um dos focos aqui do nosso Manhã Bandeirantes. Um grande abraço para você e bom trabalho. Um grande abraço, muito obrigado, e fica aqui o convite para o capitão Augusto fazer um debate, o porquê que ele não quer a Polícia Municipal, com um especialista na área, para que ele possa voltar às suas atividades para os policiais militares que tanto sofrem com desvalorização salarial e outras, para ele deixar a instituição Guarda Municipal em paz. Muito obrigado, Heitor. Um abraço, Natália. Capitão Augusto, que é o deputado federal Capitão Augusto do PL do